Boa noite, grupo mediúnico. Boa noite, os membros do grupo Jesus Amado o Evangelho. Hoje é o nosso dia, né, de reunião familiar, com a graça de Deus, irmãos. Bem, a reunião ela é sempre útil, boa, agradável, envolve a pessoa que faz, né? Fazendo com que ela possa se tornar uma pessoa mais consciente, mais tranquila na trajetória da sua vida. Então, acrescenta muitas coisas positivas para quem faz o Evangelho. O Evangelho também tem uma característica, né, de ser dado pelo nosso Senhor Jesus através do esclarecimento e proteção de todos os nossos membros da família na Terra e da família no espaço. É uma das maiores bênçãos que uma pessoa possa receber é o Evangelho dentro de casa. É como abrir o seu coração e lá estará o nosso Deus. É como abrir um livro e receber imediatamente os seus protetores espirituais. Na verdade, é uma dessas maiores graças do que a gente tem em termos de espiritualidade. Bem, o Evangelho segundo o Espiritismo fortalece o homem, né, dá ânimo à fé, à esperança, dá luz aos olhos e dá firmeza, muita firmeza mesmo. Compreensão e entendimento entre os membros da família. Segurança na rua e para todos os nossos amigos, encarnados e desencarnados. A leitura de hoje não é uma leitura fácil. É uma leitura fácil no falar, no dizer. Agora, ser é uma outra situação. O Evangelho de hoje vai falar sobre o homem do bem. O que o homem deve fazer para melhorar a sua consciência crística, de quem acredita no Cristo ou de cristão, aumentar a evolução daqui para frente. Todo mundo já evoluiu, nós estamos evoluindo, né? Quanto maior a nossa evolução, maior a nossa felicidade. O estudo, não só do Evangelho, ele não faz somente parte de um homem, ele faz parte de um universo. Tudo é estudado, irmão, tudo. Tudo é estudo. E uma das metas, em termos de colônia, para onde nós vamos, cedo ou tarde, e inclusive cedo ou tarde, quanto nós desencarnarmos, nem sempre nós vamos direto para lá. A trajetória não é muito fácil. Nós temos que estar prevenidos, preparados, despertados, não só para uma nova era, mas para uma nova realidade que é o invisível ou os planos celestiais. Então, os nossos guias, eles aproveitam momentos. Esses momentos são momentos oportunos. E quando nós abrimos, por exemplo, né, podemos abrir outros livros. Abrimos o Evangelho, a luz se faz presente dentro da casa da pessoa. Em falar no homem do bem, ele um dia vai ser melhor. Então ele vai ter que evoluir. E uma dos empurrões, dos gatilhos, dos modos, é o estudo, é o Evangelho mesmo. Tá bom? Que dá muito aprimoramento, dá uma tranquilidade interna muito grande. Eu confesso aos irmãos que é uma leitura difícil, porque nós temos que ser, S-E-R, ser e não ter. O ter é um movimento terrestre. Então, tem pessoas que não acreditam em Deus,
mas ele é um ser positivo materialmente ou financeiro. Aí ele trabalha com a mente dele, abrindo estradas, caminhos, e o dinheiro vai vir de qualquer forma. Ele sabe trabalhar com o pensamento. Agora, nós podemos ter também a parte financeira, através desses pensamentos positivos, de propósitos, né? E sermos pessoas boas. Porque o dinheiro, ele faz a pessoa sobreviver, ter uma vida melhor, dá várias situações ou condições à família para comprar um remédio, ter uma casa, ter um cobertor. Eu não vejo nada demais sobre isso. Para mim, todo mundo, na minha ótica, no meu ponto de vista, deveria ter as condições necessárias. Mas o mundo ainda não tem esse grau de evolução, então é um mundo assim um pouco disparate mesmo, entre extremos, muito ricos, muito pobres. Muitos têm casa, outros não têm. A maioria não tem casa mesmo. Então a gente tem que pensar humildemente, porque o dinheiro não compra nenhuma felicidade, não compra paz, não compra nada. Mas ele compra situações que podem essa pessoa, essa família, viver melhor. E aí, de viver melhor, possam ter elas condições melhores de vida, inclusive a vida interior e a vida espiritual. Ser espírita não tem nada fácil. Nunca foi e nunca será fácil. Então, o verdadeiro homem do bem é aquele que pratica a lei da justiça, que pratica a lei do amor e pratica a lei da caridade. O homem do bem. Então, se eu olhar para mim, eu não sei se eu sou justo. Ah, eu tenho um pouquinho de amor. Isso tenho. Caridade, estou sempre procurando fazer. Então eu começo a caminhar. Eu, Paulo, né? Com toda a seriedade, é isso que é a verdade. Agora, como é que você faz isso? Constantemente, diariamente. A gente tem que aprimorar as condições. Então, quanto mais ajuda, mais aparecem pessoas para a gente ajudar, né? E também outras pessoas vão se firmando nesse caminho, vão juntando forças e até objetivos e até ideais. Então, para fazer uma caridade, a pessoa precisa ter pureza. Aí, ser mais puro é não estar contaminado com os maus pensamentos, maus propósitos, lugares, imagens, né? Situações, pensamentos, ações, conclusões. A gente não pode ficar pensando nas coisas ruins, temos que pensar na pureza das crianças, né? Ou como Jesus falou, deixai vir a mim as criancinhas, as pessoas simples e inocentes, ou pessoas que têm esperanças. As maldosas não conseguem encontrar aquele período de paz e de harmonia dentro de si mesmo, então elas não são inocentes. Podem sim carregar maldades, pecados, crimes. E aí, em termos de ir para um mundo melhor, é retardado o seu crescimento de acordo com a sua conduta. Então, nós temos que pensar muito bem se queremos ser verdadeiramente um homem do bem. Esse homem do bem, ele não deixa escapar a oportunidade de melhorar e também de melhorar a sua família, as pessoas que convivem com eles, ou pessoas que nem convivem, que é a caridade que se expande e atinge outras pessoas. Essas outras pessoas podem estar passando grandes dificuldades. Pode ser o evangelho, pode ser uma obra social,
Pode ser comida, pode ser livro, mas também tem a caridade espiritual, rezar pelas pessoas, ajudá-las na sua fé, na sua esperança. Então, o homem do bem, ele assim, ele vai pensar dessa forma. Se ele não violou essa lei, existe uma lei, a lei chamada de amor. Se Deus está contente com ele, né? Ele tem que pensar sobre isso. Se deixou escapar uma oportunidade. Olha quantas oportunidades vão embora que chegam a nós para nos testar e, infelizmente, nós não sabemos sobre essa oportunidade, não damos valor a essa oportunidade, a oportunidade vai embora. Então, Deus sempre envia os mensageiros. E nós também podemos ser mensageiros. O mensageiro de ajudar uma pessoa, por exemplo. Gratidão, irmãos. A vida continua, né? Então é muito necessário nós separarmos um tempo para fazermos o nosso trabalho e, se for possível, acompanhar o grupo, tá bom? Vão checando aí, dando um ok, né? Para acrescentar a egrégora. Eu estou aqui enviando áudio, então eu preciso saber se os irmãos estão prestando atenção, né? Porque eu vou então fazer o Evangelho para os Espíritos. Na nossa casa, irmão, está cheio de espíritos. Dizem aí entre 4 e 10 espíritos para cada membro. Então, nem todos são bons. E muitas vezes as pessoas alegam que estão com vários problemas, espíritos que possam estar eles na nossa casa. Esse homem de bem, ele tem fé em Deus. Ele sabe que Deus é bom. Ele sabe que Deus é justo e que Deus tem a sabedoria. Nós somos semelhantes a Deus na proporção nossa de ser humano aonde nós vivemos. Então é proporcional. Deus é infinito, então a sua bondade é infinita. Os irmãos, somos finitos. Então a nossa bondade é realmente relativa. Ele sabe que nada acontece sem a permissão. Tudo que tem na nossa vida, inclusive o nosso sofrimento, Deus sabe. Tem a permissão dele para nós sofrermos. E tem assim, sem essa permissão divina. Aceita os fatos que não pode mudar. Os outros fatos a gente precisa compreender. E aceita sem revolta. Eu me lembro do Tsunami japonês em 2004. Os japoneses, eles não reclamaram, porque morreram, destruíram uma quantidade enorme de casa, prédio, foi levado tudo com aquele tsunami, mas não teve uma reclamação. Nós, quando vemos o vídeo, né, as criancinhas bem pequenininhas, elas já são acostumadas, né, não só a esse tipo de sofrimento que eles passam, são preparados desde criancinha, mas na parte educacional. A professora desorganiza tudo, eles organizam. O pessoal vai ver o futebol no estádio, eles limpam, não deixam papel no chão. Hoje eu fui na rua e várias pessoas aqui mesmo, perto de onde eu moro, jogando papel, sujeira no chão. Então, quer dizer, é educacional, né? Fora os problemas de saúde pública, inclusive, que nós vamos começar a passar com maior gravidade, porque é isso mesmo, é a falta de educação. Essa fé no futuro é porque ele coloca os bens espirituais acima dos materiais. Aí é uma questão profunda. Será que nós estamos colocando os nossos bens espirituais acima dos bens passageiros ou dos bens materiais? Olha que problema sério. A pessoa do bem sabe que todas as dificuldades da vida, todas as suas dores,
Todas as nossas resoluções são provas e expiações. É o tipo de mundo que eu já falei várias vezes para os irmãos, né? Que a Terra é. A Terra tem provas e a Terra tem expiação. Nós não sairemos daqui, não adianta fazer nada, irmãos. Nós só sairemos daqui quando nós quisermos evoluir. Se a Terra não aceitar mais a gente, não tem problema. Nós iremos para um plano muito semelhante, parecido com a Terra, porque é um planeta escola. Nós não queremos estudar, irmãos. Nós estamos levando uma vida igual a mais de 30 mil anos. E isso acabou prejudicando a Terra, porque nós não queremos mudar. É difícil mudar, é difícil aceitar a verdade. Olha, no domingo retrasado eu falei, e na sexta-feira também eu falei, porque nós temos trabalhos aqui, que as pessoas não querem escutar a verdade. É mais fácil falar sobre a mentira. A mentira o coletivo aceita. A verdade é um ou outro que quer escutar a verdade. E mudar mesmo a sua parte interior. Então, ele tem que colocar os bens espirituais acima dos materiais. Ele sabe que todas as coisas têm que acontecer, ele não pode se queixar. Porque muitas vezes, quando a gente se queixa daquela prova ou da situação, nós já estamos colocando o murmúrio, a falta de fé, muitas vezes, a falta de compreensão em Deus, ou brigando com Deus, porque Deus permitiu que aquilo que acontecesse. Então, a gente tem que ir devagar com as coisas. Esse homem de bem, seja quem for, quem estiver escutando o áudio, procura ver se é um homem do bem, uma mulher do bem. É repleto de sentimento de caridade. Aí é com cada um. Ele é repleto de amor. Isso também é com cada um. Ele quer servir ao próximo. Isso aí é de cada um. Ele faz o bem. E ele faz o bem sem interesse de querer um bem ou de ter um retorno. E muitas vezes eu vejo dentro do centro espíritas que as pessoas querem receber, receber e receber. E muitas vezes também não querem proporcionalmente ajudar, ajudar e ajudar. No fundo, assim, falando sério mesmo, as pessoas querem mais receber do que dar. E a prece de São Francisco de Assis é dando que se recebe. Aí é uma lei. Deus dá, todas as pessoas que derem muito, muito receberão em termos de recompensa. Só não pode ter interesse quanto a isso. O homem do bem, ele espalha satisfação e benefícios nos corações dos nossos semelhantes. Ele presta serviço, sim, ele está trabalhando para Deus. É uma relação diferente do que trabalhar constantemente pela sua vida material. Tenhamos cuidado, porque a matéria ela inibe muitas e muitas circunstâncias de melhoria e de felicidade daquele que está trabalhando. Então, ele faz a caridade, espalha benefício. O seu primeiro impulso é o de ajudar e beneficiar o outro, antes de cuidar dos seus próprios interesses. Muitas vezes a gente está dentro de casa, a gente vê a nossa mãe, acorda cedo, trabalha o dia todo, para todos. Depois ela olha para ela quando ela consegue olhar para ela. Isso é caridade, irmãos. Isso é uma pessoa de bem. Dá para perceber? Um funcionário que muitas vezes vai auxiliar outro funcionário
para que ele execute a sua tarefa. Quando ele chega na dele, ele precisa passar do horário. E aí ele trabalha sem murmurar para fazer o seu trabalho. Ele está ajudando uma outra pessoa. No centro espírita, que é o nosso caso, tem muitas pessoas que ajudam e continuam ajudando. Esse é um benefício que se espalha, mas essa pessoa, com certeza, seja quem for, receberá os benefícios da divindade. Agora, olha bem, o egoísta, ao contrário, ele calcula os proveitos. Eu vou fazer e eu vou receber isso. E as perdas de todas a situação da ação generosa. Ele mede. É isso. Aí eu vou ajudar, qual o benefício? Se eu der um dinheiro, eu estou perdendo esse dinheiro. Aquela pessoa não merece. Aquele lugar, aquela instituição, não merece. O que ele vai fazer com o meu dinheiro, com o meu esforço? Nossa, irmão, o que é isso? Isso é egoísmo puro, porque está medindo as situações. Ele é bom, humano e generoso para com todas as pessoas. Aí é um outro problema. As pessoas, normalmente, elas se reúnem por grupos, né? Grupos familiares, profissionais, mediúnicos, grupo de futebol, grupo de estudo, seja para onde for. Existem algumas afinidades. Então, onde que está? Que eu me perdi aqui. Ele é humano e generoso para com todas as pessoas. Ele não quer saber da raça da pessoa, se é azul, amarelo, negro, né? Negro é raça, a cor é preta. Por favor, não vamos confundir. Olha o português, olha as coisas que estão acontecendo, até mesmo no Brasil, em relação a isso. Ele aceita qualquer pessoa de crença. Ele tem que ajudar a pessoa. A pessoa, naquele momento, ela é católica, ela é espírita, ela é umbandista, ela é protestante. Isso é uma característica, irmãos. Apenas isso. Então, a crença é dela. Outro que vem tem uma outra crença. São os dois, os três, os quatro são humanos. E eles precisam ser ajudados. Então, a gente não pode ver esse tipo de grupo, esse tipo de situação para poder ajudar. Deus é um todo. Caridade é um todo. Não pode escolher situações pessoais. Porque essa pessoa, que é um homem do bem, vê todos os homens como irmãos. Vou repetir: vê todos os homens como irmãos. A lei de Deus, já que Deus nos fez, todos nós somos irmãos. Então, muitos estão sofrendo porque, em parte, outras pessoas não consideram como irmãos. Aí o sofrimento na Terra ele permanece porque nós não estamos dando as soluções aos problemas. Da mesma forma, quem tem seu problema tem que solucionar ele, senão o problema continua. Nessa vida, num plano espiritual e quando retornar para a próxima reencarnação, o problema continua. É aí que nós precisamos resolver. O evangelho é muito longo. Eu vou parar por aqui. Se por acaso eu me lembrar, nós aqui na Fraternidade temos mas muitas atividades. Se me lembrar, eu vou marcar aqui com uma seta no livro aonde eu terminei. Porque a gente tem que falar muito sobre o homem do bem. Incentivar as pessoas a fazer o bem. Convocá-las
realizar uma obra na qual nós temos que fazer bem. Olha o mentor espiritual, o Divaldo Franco, ele teve 650 filhos adotados. 650 filhos adotados, criados, educados, alimentados, vestidos. Obra maravilhosa, então, seja como ele for, né, tem todo mundo critica, né? Sempre a crítica a uma personalidade. Mas ele fez um bem, não interessa. Ele fez um bem e creio que essas 650 pessoas serão assim gratas a ele. Porque, irmãos, tem tantas pessoas passando problemas, tantas. Quem sabe cada um que está escutando o áudio possa ser a solução para uma outra pessoa. Aqui na fraternidade nós precisamos de ajuda dos nossos consulentes. Se alguém escutar o áudio e quiser ajudar, aceito de bom grado. Muito obrigado, hein, às pessoas que me ajudam, estão ajudando a si mesmo, estão ajudando a fraternidade, estão ajudando o nosso próximo, as pessoas que convivem perto da gente. Deus sempre foi bom, generoso, né? E Ele, com certeza, colocará as mãos sobre nós. Boa noite, irmãos. Tenhamos uma noite boa, alegre, suave, tranquila, harmoniosa. E quando nós despertarmos, seja aqui nessa terra, seja lá no plano espiritual, nós possamos estar em paz com a nossa consciência e acreditando e fazendo para que sejamos um homem do bem e de bem. Olha, graças a Deus, Deus dá todas as condições de nós sermos um homem de bem. Por maior dificuldade que seja, nós precisamos entender que somos um homem de bem, não ligado às indiferenças, às maldades, né? Às violências e também do mal. Paz profunda, porque é assim que Jesus falou para nós. Oi, Sandra. A obra, no fundo, é de Deus, é uma obra divina. Eu creio que todas as pessoas deveriam ajudar pelo padrão da terra. Muita gente está com dificuldade e aqui na fraternidade a gente ajuda. Você sabe que a gente ajuda, mas com grande dificuldade, inclusive na sua área. Assim, se a gente sanasse as dificuldades do próximo, é sanar a nossa própria dificuldade que poderíamos enfrentar no dia de amanhã, né? O espírita, ele precisa ser colocado ou colocar-se na posição do outro, porque a vida muda para todas as pessoas, inclusive nas futuras reencarnações. Então, o que eu tenho hoje, por exemplo, não necessariamente eu terei numa outra oportunidade. E muitas vezes aquilo que eu tenho hoje bastante pode me faltar na outra reencarnação. Isso é de lei espiritual. Agora, qualquer trabalho que se faça ao próximo, a obra é de Deus. Eu considero aqui na fraternidade obra de Deus. Entendeu? Por pouco que seja, é obra de Deus. Se nós levarmos uma pessoa sequer ao seu plano espiritual, a nossa missão está cumprida. Ou seja, uma pessoa que queira ir feliz, satisfeita, consciente da sua responsabilidade. Se essa pessoa se perdeu e se encontrou
por causa de um movimento de ajuda do próximo, esse que está ajudando na recuperação tem uma felicidade imensa. Caridade é a meta principal de todas as pessoas, deveriam ser, né? E é o caminho principal que nos leva a Deus. Mas muitos caminhos são através do sofrimento. A caridade tem uma proporção absurda, porque ela precisa ser bem feita. Não podemos cobrar nada em termos de receber benefícios porque nós ajudamos. Deus ajuda quem madruga, quem tem boas ideias, tem bom propósito e que tem uma finalidade: ajudar os filhos de Deus nessa criação e aqui na Terra a mesma coisa.